Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nossa Senhora da Boa Ida, rogai por nós. Alguém quer pedir por alguma intenção? Eu. Fale, dona Hildegarda. Bem, a minha netinha pegou uma gripe muito forte. Passou muito mal o dia todo, muito mal. Levamos ela ao hospital. Foi contestado que realmente era uma gripe forte e ela passou o dia todo. Com muita oração, muita fé, conseguimos, graças a Deus, ela está ótima. E para a minha vizinha também, gente, ela fez... Dona Hildegarda, tá bom de prece já, vamos continuar a nossa reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dona Cotinha, a senhora tá percebendo que a senhora tá indo na frente de todo mundo? A senhora tem que pegar o trem, é? É dia de Black Friday? Vamos acompanhar todo mundo. Continua. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem é que puxa os cantos? Ave, ave, ave Maria. Todo mundo. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Não é possível. De novo, dona Cotinha, a senhora ladeira abaixo. Vamos acabar com essa reza aqui, que Nossa Senhora tá lá no céu, recebendo tudo embolado. Vá para suas casas rezar nas suas casas, cada uma. Mas como é que pode cada uma querer fazer do seu jeito? Aqui tem que ser do jeito que eu tô falando. Eu tenho mais o que fazer, vocês estão com suas vidas ganha. Nessa hora eu preciso pensar nos preparativos pro Natal. Vou falar com o Padre Rúbio, porque este é o melhor tempo litúrgico, o Advento. E nós vamos fazer o melhor Natal da paróquia Nossa Senhora da Boa Ida. Padre Rúbio, sua licença? Bom dia, Padre Rúbio. Sua bênção. Padre Rúbio, já estamos no Advento e chegou a hora, Padre, de arrumar a paróquia para os preparativos do Natal. Um tempo tão precioso e riquíssimo em que eu, Zenai, com todo o meu zelo apostólico que o senhor conhece, esta mulher austera e cheia de ordem, quero trazer o melhor Natal para a nossa paróquia. Gostaria de saber se o senhor me aprova o início dos trabalhos. Sim, dona Zenai. Mas capriche nos preparativos. Confio em você. Mas, Zenai, por favor, não arrume problemas com os paroquianos. Pegue leve, Zenai. Pegue leve. Padre, o senhor pode ficar tranquilíssimo. Inclusive, padre, o senhor se lembra daquela viagem que o senhor tinha marcado para dezembro? Vá tranquilo para sua viagem, padre, porque quando o senhor voltar, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Confie em mim como o senhor sempre faz e não vai se arrepender. Está certo? Então tá bom, Padre Rúbio. Muito obrigada, Padre. Vai dar tudo certo. Até mais, Padre. Até mais. Vai ser um Natal para ninguém botar defeito. Aqui quero um presépio novo, maravilhoso. Deixar aquelas irmãs fofoqueiras de queixo caído. Tive uma ideia. Vou abrir aqui o aplicativo Gospel Time. Sim, porque lá vou encontrar todos os paroquianos para iniciar a campanha de arrecadação de donativos para o nosso Natal. Sim, Gospel Time é um aplicativo onde todo mundo está lá. E vamos ali arrecadar instantaneamente pequenas contribuições para que a gente consiga fazer o Natal lindo, 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 lindo. Olha só no Gospel Time, inclusive já mandando para todo mundo.
Sou Dona Zenai, a dona da igreja. 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 Sob o meu comando estão todas as chaves. Sou eu quem abro e fecho as portas celestiais. Tudo que acontece tem que passar por mim. Todos se submetem à minha decisão. Sob o meu comando estão todas as chaves. Sou eu quem abro e fecho as portas celestiais. Tudo que acontece tem que passar por mim. Todos se submetem à minha decisão. Eu estou de olho em tudo nesta paróquia. E ai daquele que não me obedecer. Todos se submetem à minha decisão. Maisena? Sim. Maisena, você conferiu a lista das obrigações para colocarmos em dia todos os preparativos para o Natal? Maisena, falou com a liturgia para arrumar muito bem essas toalhas, deixando encomadinha, muito alva, para Padre Rubio ficar impressionado e também impactar aquelas velhas alcoviteiras. Olha, não se esqueça também de falar com as ministras de Eucaristia, viu, Maisena? Para que não venham de sapato alto, toque-toque aqui no altar para se aparecer, viu? E olhe, se eu pegar os coroinhas na sacristia gravando trend de TikTok, diga a eles que eu pego eles pelo pescoço, viu, Maisena? Faça isso que eu te falei, viu? Pode deixar, Dona Zenai. É tudo que a senhora fala, mandamento. Eu vou fazer tudo direitinho. Muito bem, então vá lá. Mas, Maisena, volte. Maisena, eu me esqueci de uma coisa. Pascom. Maisena, essas meninas andando de lá pra cá, de cá pra lá, com aquelas calças vácuo no meio da igreja, desconcentrando o povo. Você sabe que um dia desses, eu estava aqui rezando com tanta pureza, com tanta santidade, que você sabe, Maisena, o meu coração como é. E de repente me passa aquela menina, a filha de Edilene, como é o nome dela? A Dalva me passa uma menina, ela tá uns 20 quilos mais gorda. E aí eu fiquei toda desconcentrada, ela andando de lá pra cá. Maisena, não deixe que isso aconteça nessa paróquia, viu? Diga pra eles que está determinantemente proibido andação na igreja. Vá, Maisena, agora sim, pode ir. E olha, se perguntarem alguma coisa, diga que são ordens do padre. E aí foi isso, gente, que eu tava mais falando com vocês. Gente, já tinha ontem, como é que foi isso? Nossa, Maravilhosa, foi certo. Olha, aquele tom bonito da cansada de relação é muito difícil. Nossa, vocês já viram que aquele cantor que a gente ama pra nossa emocional? Gente, e aquele repertório de Natal? Eu tô super ansiosa. Eu amo a liturgia do Natal. A gente podia cantar aquele Glória, sabe? Glória, Glória, Glória. Então, gente, vocês sabem, como o Natal ele é uma coisa mais diferenciada, a gente podia trazer um som mais solene pro povo e estimular a participação deles. É verdade, eu gostei, mas a gente podia fazer num ritmo mais juvenil, sabe? Pro pessoal se envolver mesmo. Vai, me segue aí. Glória, Glória, Glória. Amiga. Mas o que está acontecendo aqui dentro do templo sagrado? Uma verdadeira arruaça destes jovens. Posso saber quem liberou a chave para pegar a bateria? Dona Zenai, a gente conversou diretamente com o Padre Rubio e ele permitiu. Mas eu não acredito. E quem que liberou a chave?
Quem liberou pra gente, na verdade, foi a Dona Maisena. Dona Maisena, mas eu disse, e estes cantos que vocês estão ensaiando com toda esta vivacidade, esta alegria, o que está acontecendo? A Santa Missa de Natal precisa ser um momento solene, um momento cheio de tradição, com um canto coral, no máximo um canto uníssono. Ah, mas estes jovens... Dona Zenaide, eu entendo a sua preocupação e o seu zelo pela igreja, mas a gente falou diretamente com o Padre Rúmio, que ele falou para pensarmos nos jovens e nas pessoas. Ah, então quer dizer que vocês vão ficar me enfrentando. Maisena, vem cá, Maisena. Mas que coisa, Maisena, você deu as chaves pro jovem pegar a bateria pra ensaiar dentro da igreja, Maisena. Mas foi o Padre Rúbio, Dona Zenaide. Que Padre Rúbio? Padre Rúbio. Quem tem que autorizar sou eu. Maisena, mas eu Desculpa, Dona Zenaide. Maisena. Desculpa, Dona Zenaide. Eu faço tanto por você, Maisena. Desculpe, E Dona você Zenaide. faz isso comigo? Sai da minha frente, Maisena. Desculpa, Dona Sai da Zenaide. minha frente, Maisena. Mas que coisa que... Maisena... Então vocês vão me enfrentar. Vão insistir com esse modelo. Mas então nós vamos ver o que vai acontecer. E esperem pra ver. Não, mas eu acho que aquela versão vai ficar bem melhor. Sim. Ai, gente, mas eu acho que hoje a gente finalmente vai conseguir ter um ensaio direito, né? Tá, então vamos começar. Ué, cadê os microfones? Eu deixei exatamente aqui. Será que alguma pastoral pegou pra usar? Ai, quer saber, Tereza? Ignora isso aí. Vamos cantar alto, não vamos estragar mais um ensaio por causa disso. Ah. 1, 2, 3. Ué, gente, o que aconteceu? Ah, não. Agora é isso? Não. Gente, isso tá muito estranho. Primeiro o microfone, depois a luz. E isso tá cheirando algum boicote contra o nosso ensaio. E eu tenho quase certeza de quem tá por trás disso. Dona Zenaide. Vamos lá atrás dela. Por que a senhora faz estas coisas? Porque ninguém quer obedecer à ordem. Por que a senhora faz estas coisas? Para que a igreja possa funcionar. A vida não me deu muitas chances, não consegui espaço fora daqui. Só quero ser reconhecida pelo que faço, ser amada no lugar de odiada. Sempre quis fazer o melhor. Ninguém reconhece o meu zelo apostólico. Em toda minha vida não fui compreendida. Somente aqui na igreja me sinto importante. Só você, Maisena, me entende. Mas por que a senhora faz estas coisas? Estou aqui na porta esperando o Padre Rúbio. Quero pegar ele para falar sobre estes jovens. Ai, quando eu fico irritada com quem não me obedece. Começo a comer os meus chocolates. Como ousam me desobedecer? Padre Rúbio! Que bom, Padre Rúbio, eu preciso falar com o senhor uma coisa muito importante. Padre Rúbio, me ouça, Padre Rúbio. O senhor não sabe o que está acontecendo. Os jovens pegaram a chave
da sala de instrumentos e ensaiaram com a bateria dentro da igreja. Padre, mas pensa numa louvadeira, numa barulheira, numa arruaça. E não está certo, Padre Rubio. O senhor precisa fazer alguma coisa. Minha filha, você sempre traz reclamações deste grupo. Mas acontece que eles são voluntários que nos auxiliam na liturgia da missa durante todo o ano. Eu não posso simplesmente cortá-los ou mandá-los embora. Padre Rubio, o senhor não pode fazer isso comigo, padre. Cadê nossa parceria? Padre, minha avó, Maria Mércia, foi a que doou os primeiros bancos para esta igreja. E imagine, minha própria mãe fazia rifas e construiu esta igreja a cada tijolo que aqui está. Eu sempre do teu lado, padre. O senhor não quer me apoiar? Eu vou ter que fazer, então, a novena para Nossa Senhora da Boa Ida, para levar esse povo embora. Faça suas orações, minha filha. Mas não se esqueça que o Natal é um tempo de abrir o coração para receber a graça. É tempo de acolher, de permitir que todos partilhem e rejubilem juntos com a chegada do Menino Jesus. Ó Jesus, tão humilde nesta manjedoura. Eu entendi. O Natal é seu e não meu. Jovens, eu resolvi considerar estes cantos enculturados para que todos participem na missa de Natal. Sei que vocês querem uma barulheira, mas vou abrir mão. Padre Rubio andou me falando umas coisas que senti que realmente é tempo de comunhão. Por isso, façam aí o que vocês quiserem, está bem? Poxa vida, dona Zenaide, que atitude legal. Eu acho que esse já é o espírito natalino sobre nós. Nossa, eu não sei nem o que falar, mas muito obrigada. Você não vai se arrepender. Ah, não precisa agradecer. Vamos só deixar aí a comunidade bater palmas e fazer aleluia. Gente, eu tive uma ideia muito melhor. Já que a dona Zenaide entendeu nossa intenção, bem que a gente podia fazer essa liturgia da música todo mundo junto. Nós e a dona Zenaide. Eu participando na frente, assim, cantando para todas as câmeras pegar na Pascom. Ah, modéstia à parte. A minha voz tem muito a agregar a este grupo. Então tá fechado. Vamos fazer o ensaio para que fique tudo perfeito. Esse é o espírito natalino, né, gente? Me soltem, me soltem, me soltem. Não quero. Nessa noite, o nosso coração se aquece. A nossa alma se abre para receber o maior presente que a humanidade já recebeu. Celebremos o rei mais humilde que já existiu, o servo obediente, o salvador das nações, o menino Jesus. Cantemos. Sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Pede o sino, aleluia.
Mas só deu tudo certo porque eu organizei.